Pronto, temos aí o BBB gravando, temos o OBS gravando que vai lá para o YouTube. Então, por falta de gravação, mesmo não sendo a melhor, mas o que importa é ter o conteúdo ali claro, simples, objetivo, para a gente entender e continuar. Ok, então hoje a gente vai conversar sobre desempenho operacional. Vamos dividir em dois capítulos, né? Ou melhor, em duas partes, né? Um sobre desempenho operacional e o outro a gente vai falar sobre alavancagem financeira e os indicadores de desempenho, que a gente vai fazer tudo junto agora, que é o complemento do desempenho operacional. Por que utilizar o desempenho operacional? Como eu vou aproveitar esse desempenho e por que eu estou fazendo isso na prática? Então esses indicadores é que vão me dizer o porquê que a gente está estudando isso. Bom, vamos começar com o desempenho operacional. Então, as duas palavras ali, desempenho. Desempenho é aquilo que a gente pode desenvolver, cujo objetivo é atingir um sucesso, né? Vamos dizer assim, né? Então, o meu desempenho é desenvolver atividades do qual eu posso ter êxito no futuro. Então, qual que é o nosso desempenho em sala de aula? É o esforço que eu tenho para conseguir um patamar para que eu possa continuar o meu curso, vamos dizer assim. Isso aí a gente pode depois quantificar com notas, que todo mundo já sabe, mas o desempenho é esse esforço, essa atividade que eu faço para atingir um determinado patamar. E por que operacional? Porque operacional vai estar ligado com a atividade do dia a dia. Então, quando ele fala em operacional, é aquela atividade o qual eu pretendo trabalhar. Então, se eu quero ter uma empresa de roupas, então a minha atividade operacional é produzir roupas. Se eu estou trabalhando, se eu estou estudando, o meu conteúdo ali é absorver os conceitos para aplicação futura em determinados problemas existentes. Então, o operacional está ligado naquilo que eu vou desenvolver. Mas por que está falando isso? A gente vai ver que muitas vezes eu me proponho atingir um determinado objetivo e às vezes eu saio fora. Então, eu sempre procuro trazer para a nossa realidade para a gente ver. Por exemplo, de repente eu me proponho a fazer o curso de administração e aí ao longo do tempo eu começo a desvirtuar ou a caminhar por um outro sentido que não tem nada a ver com o curso. Isso até pode acontecer, a gente trocar é importante a troca de rumo. Embora que quando a gente está numa empresa, como empregado, ou querendo ter ou montando um determinado empreendimento, as coisas têm que ser pensadas porque não são tão fáceis assim. Né? Quer dizer, para evitar uma perda de energia. Né? Então tem que pensar um pouquinho mais. Então essa é a ideia. Depois a gente vai falar sobre a alavancagem financeira, não vou misturar hoje. Então o desempenho é aquele esforço que eu faço para atingir um determinado objetivo, e operacional é ligado naquele objetivo qual eu determinei e pretendo atingir. Certo? Por isso que tem aí esse exemplo. Eu vou abrir um pouquinho aqui. Por favor, qualquer dúvida, interfiram aí no áudio. Tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui para ficar melhor, para a gente ler, menos cansativo. Então vamos lá. Nosso conceito aqui. Então a gente vai trabalhar desempenho operacional e alavancagem financeira. Nós vamos trabalhar um pouquinho com os conceitos, identificação do lucro operacional,
vamos trabalhar com medidas de desempenho, alavancagem financeira e análise das medidas de desempenho. Então, isso aqui é um brief daquilo que eu acabei de mencionar. Isso é só para botar em ordem metodológica daquilo que a gente vai estudar. Mas o que é importante aqui? Ó? Conceito. É o lucro. Então, desempenho operacional é o lucro ou margem proveniente das atividades operacionais da empresa, aquilo que eu conversei com vocês. Mas tem uma frase aqui que é extremamente importante e que vale a pena a gente discutir. Por exemplo, a atividade operacional e o desempenho operacional, ela não depende de financiamentos por ela contraído. O que significa? Que o desempenho da pessoa não é apurado, ou o desempenho de uma empresa não é apurado em função, bem simples, da grana que tem. Por exemplo, eu posso ser rico e ter um desempenho péssimo. Posso ser menos abastado, claro que vai ser muito mais duro, mas posso ter um desempenho excelente. Ou vice-versa também, de repente eu tenho dinheiro e tenho bom desempenho, e o outro não tem dinheiro e tem um mau desempenho. Mas eu quero dizer que o desempenho, o sucesso da gente, a capacidade da gente produzir, vencer obstáculos e ter sucesso, não está ligado diretamente com o dinheiro. É claro que o dinheiro facilita, ele deixa a pessoa mais cômodo, né? Mas eu digo que quando a gente for apurar o nosso desempenho operacional, nós temos que extrair essa rubrica que geralmente, quando a gente fala em financiamentos, a gente está falando em despesas financeiras. Então, para a gente saber se a empresa está bem ou mal na foto, não depende se ela tem muito ou pouco dinheiro. Independe do desenvolvimento dela, da modernidade dela, da iniciativa, da criatividade dela. Por isso que para a gente apurar esse desempenho operacional, nós vamos extrair algumas rubricas que a contabilidade oficial, né, insere, nós vamos discutir isso depois também, e que ela tem um cunho contábil e nós vamos ter um cunho mais financeiro gerencial e que vai mostrar esse desempenho operacional. Então a gente vai ver essas pequenas diferenças. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, a rubrica e os documentos e as peças contábeis, os quais nós vamos utilizar, que é balanço, DRE e fluxo de caixa, aquilo que eu disse para vocês, os três principais peças contábeis, nós vamos utilizar a contabilidade, que é o nosso parâmetro oficial aceito por todas as entidades fiscais e governamentais também. Tá? Então, quero dizer o seguinte, que nós vamos utilizar essas peças contábeis e nós vamos fazer a nossa peça gerencial para tirar as informações. Mas tudo, o patamar básico é a contabilidade. Então, a contabilidade, muitas vezes, ela segue um caminho e a gente tem que ajustar para o nosso raciocínio. Por isso que a gente vai fazer alguns ajustes, né? Alguns ajustes que a gente vai chamar de DRE gerencial ou ajustado, para que a gente tenha essa informação. Bom, então, vamos voltar um pouquinho no conceito, para a gente entender o desempenho operacional. Está relacionado à atividade que eu pretendo desenvolver, a minha capacidade de criatividade e desenvolvimento para que eu tenha sucesso nessa operação, e que no primeiro momento não depende dos recursos financeiros que eu tenho ou não tenho. Perfeito? Bom, como é que eu apuro pelo que eu já falei, vocês devem estar mais ou menos entendendo o que eu vou falar agora na sequência. Como é que eu apuro esse lucro operacional, que a gente vai chamar de genuíno, para nós financeiros, é o verdadeiro, é a origem do lucro operacional? Porque a contabilidade apura o lucro operacional, mas que a gente interpreta que, para esse raciocínio, essa informação ela é errática, ela não é precisa. Não é bem errada, ela não é precisa para nós. Mas não é dizer que ela está errada.
Não, é que ela caminha por um foco e nós vamos caminhar por outro. Mas a base é a peça contábil, as peças contábeis utilizadas pela contabilidade. Então nós vamos do DRE contábil, nós vamos retirar para apurar esse desempenho operacional, 4 importantes rubricas: as despesas financeiras, as receitas financeiras, resultado de equivalência patrimonial e juros sobre o capital próprio. Então a gente vai entender cada uma delas. Nesse primeiro momento, nós só vamos entender cada uma delas e depois nós vamos fazer a parte prática. Ou seja, por que foram escolhidas basicamente essas? Porque essas, existindo ou não interfere no meu desempenho operacional. Elas podem existirem ou não, elas não interferem. Então, por exemplo, aquilo que a gente já conversou, no caso das despesas financeiras. Eu tenho ou não tenho financiamento, para o desempenho operacional, ela não interfere, é aquilo que eu digo. Eu, para dizer que faço as coisas bem feitas e direitas, a princípio, de um modo geral, claro, não posso estar passando fome, eu não preciso de dinheiro. Também, por exemplo, receitas financeiras. Eu, para mostrar meu desempenho operacional, eu não preciso estar aplicando meu dinheiro e me utilizando desses recursos adicionais para mostrar minha atividade financeira. A gente não depende disso. Resultado de equivalência patrimonial, ou seja, as aplicações que eu faço em outras empresas e recebo esses recursos, não significa que isso aí vai me ajudar ou não no meu desempenho operacional. E assim a gente vai vendo, depois eu vou explicar um pouquinho melhor esse juros sobre o capital próprio. Mas, em suma, o que nós temos que ver aqui? O que a gente vai ter que ver? A princípio, nós temos que entender a história que eu estou contando para vocês. Então, o desempenho operacional é o esforço que a empresa faz no sentido de atingir um determinado objetivo. E esse esforço realmente é para ter sucesso, né? E que isso não depende dos recursos financeiros. E quero dizer que para a gente apurar esse desempenho operacional, nós vamos retirar do DRE contábil essas rubricas aqui. E eu vou mostrar para vocês que ao retirar, existem umas regras para que a gente possa tirá-la, depois vamos colocar de volta, e aí isso existe todo um procedimento para a gente fazer. Para que a gente, no fundo, apure esse desempenho operacional e meça depois. Isso é interessante? Esse desempenho é bom ou ruim? Ou seja, a gente vai quantificá-los, né? Então, eu botei aqui algumas questões, né? Qual o ambiente contábil? Então, qual que é o ambiente contábil, resumindo, que eu vou retirar? É o DRE contábil. É o ambiente contábil e a peça contábil que eu vou utilizar. O que são essas rubricas? Nós vamos discutir um pouquinho ali para frente. Por que é preciso retirá-las? Isso a gente já falou. Elas não são operacionais, elas não influenciam no meu desempenho operacional. E por que a contabilidade não retira? A gente vai ver, mas em suma eu vou adiantar para vocês aquilo que eu digo. Ela tem um cunho mais fiscal, um cunho mais preocupado com o tratamento do imposto de renda, basicamente nesses pontos. E nós não estamos interessados no momento sobre isso. A gente quer saber se a empresa ela está tendo um bom desempenho ou não. A contabilidade ela já procura atender o fisco, como a gente diz, né? A retenção do imposto de renda. Então, essa é a preocupação básica dela. Além de outras, mas especificamente sobre esse ponto, e por isso que ela não retira. E, na verdade, quando ela deixa essas rubricas para apuração do lucro contábil dela, é que ela está tentando até, de certa forma, ajudar a empresa a recuperar, o seu lucro final. Tentando ajudar a fortalecer o lucro da empresa. Mas a gente vai ver devagar essa diferença. Então, a princípio, é possível que esteja um pouquinho misturado, mas não, a gente vai até o final desses slides aqui deixar bem claro
a diferença de um e de outro. Tá certo? Vamos para frente? Posso ir para frente? Então, vamos lá. Observem, o ambiente contábil. Nós vamos trabalhar com a demonstração de resultados. Isso é um documento, uma peça contábil extremamente importante, que, na verdade, ela vai identificar o lucro da empresa ao longo do seu período contábil, geralmente de um ano. Coisas que nós já conhecemos, né? Basicamente, temos uma receita operacional, temos os custos, apuramos os lucros, temos as despesas operacionais, aí a contabilidade apura o lucro operacional, a gente responde ao pagamento do governo, à exigência, que é o imposto de renda, não tem como sair disso, e aí a gente vê o que fica para os sócios. Então, observem que na demonstração contábil, quando eu apuro o lucro operacional, que nós não chamamos de genuíno, existe um conjunto de informações aqui que a contabilidade insere. E vocês podem observar que essas que estão amarelo são justamente aquelas que nós interpretamos, que a gente diz o seguinte: olha, embora esteja nas despesas operacionais, embora vocês chamem de operacionais, para apurar o potencial da empresa, isso aí independe. Eu posso tê-las ou não tê-las, isso aí não vai melhorar nem piorar a empresa. Então, o desempenho é analisado de uma forma prática. Então, eu destaquei só para vocês que, num demonstrativo que a gente vai ver mais para frente, real, existe um conjunto de informações, das quais elas estão aqui dentro deste ambiente contábil, dentro das despesas e receitas operacionais. E para a gente apurar, a gente vai ter que retirá-las. Tá certo? Então, esse aí é o ambiente contábil, é o que a gente vai se deparar, e que é o básico, e que a gente vai trabalhar no futuro para apurar o lucro operacional, que a gente vai chamar de genuíno para nós. Né? Tudo bem? Posso continuar? Ok. Respondendo às perguntas ali, só para a gente entender um pouquinho, só para deixar registrado, para que a gente possa, de vez em quando vocês podem voltar e lembrar dessas informações que nós vamos trabalhar com elas durante o semestre inteiro. Bom, despesas financeiras. As despesas financeiras, o que são essas despesas financeiras? Basicamente, ele é um conjunto de informações ligadas a taxas, comissões, etc., empréstimo, mas que a gente vai separar um pouquinho. Então, despesas financeiras, que está lançado lá no balanço, a maior parte, 90% a 95%, vem dos chamados juros de financiamento. Então, em outras palavras, o dinheiro que eu tomo emprestado, os juros que eu pago por isso aí, são chamados de despesas financeiras. E é o maior volume que tem. Bom, como nós estamos analisando de longe, como a gente vai encontrar essa informação não discriminada como está aqui, ela vai aparecer apenas como despesas financeiras, nós vamos considerar que aquelas despesas financeiras são os juros dos empréstimos que eu fiz, de financiamentos, de empréstimos e de debêntures. Bom, além disso, embutido nessa rubrica aqui, existe outras de menor porte que a gente vai não considerar. Então, quero dizer que as nossas análises elas não são precisas matematicamente, elas são bem aproximadas, com índice de aproximação bastante grande. Então, se nós quisermos um dia na prática fazer uma apuração precisa, nós temos que ir lá, sentar ao lado do contador, abrir os livros da contabilidade e tentar pegar exatamente o que é financiamentos, empréstimos e debêntures e que realmente isso é possível fazer. Profissionalmente, a gente faz isso. Olhando agora de longe, para uma análise mais de longe, a gente vai ter só o balanço real, a gente não tem como separar essas informações. Mas elas não ficam prejudicadas com índice de erro muito pequeno. Bom,
Vale destacar o que é financiamento, o que é empréstimos, o que é debêntures. Esses dois aqui é apenas uma questão. Na verdade, todas essas três informações aqui, na verdade, o objetivo é botar dinheiro para dentro da empresa. Tanto o financiamento, tanto o empréstimo, como as debêntures, na verdade, são mecanismos que eu faço para botar dinheiro para dentro. Como? Eu vou no banco e quero comprar um imóvel, uma máquina. Então eu peço para financiar. O que eu vou lá? Faço o que a gente chama grosseiramente de empréstimo. Mas é porque, como eu estou financiando um ativo específico, por exemplo, eu faço assim, eu não vou pedir um empréstimo para casa, para compra de um apartamento. A gente fala isso grosseiramente. A gente diz, eu vou pegar um financiamento. Por quê? Mas, na verdade, é você botar esse dinheiro ou para dentro do seu bolso, ou para dentro da empresa, financiando um bem específico, dando claro aquele bem ali. Então, o financiamento é para um ativo específico, o empréstimo é quando eu não determino, geralmente, que ativo que eu vou utilizar. É um pouco mais difícil de conseguir. Geralmente a gente pega empréstimos para capital de giro, né, para financiar o capital de giro, que a gente não precisa explicar. Claro, a gente vai ter que pagar, se comprometer a pagar, mas não tem que explicar que ativo eu estou utilizando. Tá? Então, financiamento é quando tem um ativo, empréstimos é quando eu também tomo esse dinheiro sem determinar esse ativo. Mas ambos é botar dinheiro para dentro. Não também deixando de falar sobre as debêntures. O que é debêntures? É que financiamento e empréstimos são feitos pelo... Quem faz financiamento, quem faz empréstimos, são os bancos. São os agentes financeiros. Né? Mas o governo abriu uma brecha, dizendo o seguinte, olha, existe a possibilidade, isso é colocado em lei, que para você buscar dinheiro sem ser via banco, os agentes financeiros, empresas apropriadas para dar empréstimo, você pode fazer o seguinte, isso tudo registrado legalmente. Você pode emitir títulos de créditos, ou seja, um papel que diz o seguinte, que a empresa se compromete a pagar vocês numa determinada taxa e num determinado tempo, caso vocês coloquem o dinheiro dentro da minha empresa. Então, as debêntures nada mais é que uma forma da empresa buscar dinheiro sem ser os bancos. De que forma? Claro que ela vai procurar uma corretora, vai fazer contratos contábeis, fiscais, legais, jurídicos. Isso tudo está previsto em lei, de tal forma que eu posso emitir, que a gente chama títulos de crédito. É um documento, sabe, de uma nota promissória. É como se você colocasse no papel, olha, você me emprestou R$1 milhão, eu me comprometo a pagar em tal data, ou em parcelas ou tudo à vista, com uma determinada taxa. Então, essa aplicação, você pode fazer um trabalho de mercado e tentar captar esses recursos no mercado. Existem também debêntures conversíveis em ações e não conversíveis em ações. Eu também posso fazer o seguinte, ao invés de eu pagar o dinheiro que eu tomei emprestado, quem tomou emprestado pode optar por ficar com as ações, ou a empresa oferecer as ações para que esse investidor participe da sociedade da empresa. Também, isso também é muito comum. Tá certo? Então eu faço essa captação de recursos, ou ao final, ou eu pago em dinheiro, ou eu pago em ações. Isso é bem possível. Então a gente chama debêntures, umas são conversíveis em ações, outras não. Então está claro esse detalhe das despesas financeiras? Nós vamos usar bem. Na verdade, é aquilo que eu disse para vocês. Hoje, o que a gente precisa deixar já gravado? Que é o dinheiro que eu estou botando para dentro do meu bolso ou da empresa. Tá? Através de 3 modalidades. Financiamentos, empréstimos e debêntures. Essas 2 primeiras aqui pelo banco e essa aqui através de um procedimento próprio, legal. Perfeito? Que é o mais importante, tem um asterisco, é o que a gente vai considerar. Os demais aqui são valores menores, mas só para lembrar,
que, por exemplo, quando eu vendo a prazo, e no momento, quando eu vendo a prazo, e eu tenho que receber esse dinheiro, e aí o meu cliente faz um chororô, e eu dou um desconto, então eu vou chamar isso aí como, para mim, isso é uma despesa financeira. Em vez dele pagar 100, ele paga 95 pelo desconto que eu dei, esse sim que é considerado uma despesa financeira. Isso vai diminuir o meu lucro. Né? Isso é fácil de entender. Ou essas que a gente conhece muito, né, que bate bastante no nosso bolso, são essas taxas, comissões e impostos que o banco cobra da gente, IOF, etc, etc. Mas são valores, é registrado na empresa, são valores menores e que a gente vai deixar, não vai levar em conta no primeiro momento. Perfeito? Alguma dificuldade na interpretação de despesas financeiras? Que é conhecido da gente. Receitas financeiras. Ou seja, o que a gente vai considerar como importante? Né? Que a gente vai importar. Principalmente, o maior volume das receitas financeiras, que é registrado no DRE, em balanço, de forma contábil, são os excessos de caixa. Quando eu não estou precisando, eu aplico no mercado financeiro, fujo um pouquinho do meu objetivo, do meu objetivo que é, por exemplo, fazer roupas, e aplico no mercado financeiro. Esses recursos vão engordar o meu caixa. Tá certo? Então, isso as receitas financeiras, elas vêm daí. Descontos de dupla. Aí, isso aqui é a principal. Depois nós temos dois menos importantes, né? Que são os descontos de duplicados. Ou seja, eu compro a prazo. Na hora de eu pagar, quem faz o chororô sou eu. E digo, olha, não dá para diminuir um pouco? Em vez de eu pagar 100, eu pago 95. Esse desconto, que estava já previsto e registrado numa duplicata, por exemplo, que eu tenho que pagar os 100, esses 5 que eu deixei de pagar, a gente joga na nossa empresa, ou na nossa empresa, como uma receita financeira. Ou, é muito comum também, quando os nossos clientes atrasam e eu cobro juros sobre esse atraso. Também é chamado de receita financeira. Mas, o que a gente vai discutir? O que vai ficar mais na nossa cabeça? Exatamente, quando nós encontrarmos no DRE receitas financeiras, nós vamos focar em aplicações de mercado financeiro de capitais. Vamos facilitar a nossa vida aqui. E quando a gente falar em despesas financeiras, a gente está falando em financiamento, empréstimo e debênture, que vai ser nosso mantra durante esse semestre como um todo. O que a gente vai falar sobre um pouquinho? Alguma dúvida? Posso continuar? Resultado de equivalência patrimonial. É outra rubrica importante, que isso acontece geralmente nas empresas maiores, é o seguinte: quando eu estou bem de caixa, quando eu tenho um bom planejamento, quando a minha empresa está indo bem, e eu observo uma tendência de mercado, e aí eu quero aproveitar a diversificar o que eu estou fazendo, ou seja, se eu faço roupas, quero entrar no mercado de software, ou quero entrar no mercado de químico, farmacêutico, tanto faz. Então eu dispenso um pouquinho dos meus recursos, que de repente, dependendo da empresa, é um pocão, né, para aplicar em outras empresas. E esse ganho que eu tenho, a gente bota diretamente no nosso patrimônio líquido. Por isso que a gente chama resultado de equivalência patrimonial. Eu faço um ajuste dessa entrada desses recursos. Mas no fundo é o seguinte, na verdade é um lucro ou um prejuízo, por isso que eu não botei aqui lucro ou prejuízo, é um resultado que todo ano eu vejo se a empresa que eu disponibilizei para diversificar entrou dinheiro ou eu ganhei ou não. E a gente vai fazendo esses ajustes. Enfim, são rubricas que a contabilidade, por uma questão fiscal, ela deixa isso colocado no nosso DRE contábil, mas que nós não vamos, nós vamos ter que expurgá-la, nós vamos tirá-las, para que a gente possa apurar o nosso lucro operacional. Está sendo um pouco teórico agora, porque é importante a gente ter esse fundamento, esse entendimento. Depois, mecanicamente, até fica mais fácil. Mas é aquele negócio que a gente já conversou, né? Muitas vezes
Por que você está retirando isso aí? Ah, eu sei que tem que retirar, mas eu não sei por quê. Então tem que ter uma explicação. Né? Você, quando tiver que explicar para o investidor, etc., você não vai lá dizer, ó, tem que tirar isso. Não, você tem que explicar para ele quais são as repercussões, o procedimento que você vai fazer e o resultado esperado. Tá certo? Então, essas 3 rubricas aqui, elas são fundamentais e que a gente vai retirá-las. E tem uma outra, que eu deixei para explicar aqui um pouquinho mais para o final, que é juros sobre capital próprio. Então, pessoal, alguma dúvida? Posso considerar que todos estão ativos, prestando atenção? Posso fazer uma enquete para saber quem está entendendo ou não? Não precisa. Vamos conversar um pouquinho mais. Vamos respirar um pouquinho mais, que tem essa aqui, essa rubrica, ela é bem interessante de nós discutirmos, mas ela requer um pouquinho mais de atenção. Mas também de fácil entendimento. Por exemplo, por que eu estou dizendo que é de fácil entendimento? Todo mundo sabe o que são dividendos. O que é dividendos? Dividendos é quando a empresa apura o seu lucro líquido e pega uma parte e distribui para os seus sócios. Né? Então, depois de como diz o Manezinho, depois de passar a régua e ver o que sobrou os dinheiros para os proprietários, eu quero saber o seguinte: o que eu vou fazer com essa sobra? Aplico na empresa ou fico comigo? Então, dividendos, ele tem toda uma formação, tem todo um aspecto fiscal e jurídico que a gente tem que acompanhar. Isso é importante. Né? Os dividendos eles têm que ser distribuídos, mesmo que seja pouco. Tem um limite que mesmo mínimo, tem que ser atendido. Então, importante, dividendos nada mais são que distribuição de lucro. Bom, embora eu tenha lucro, ou melhor, é possível que muitas vezes eu não tenha lucro. Embora que eu tenha que distribuir esse pequeno valor apontado juridicamente, que aí a gente pode pagar, é bastante pequeno, na verdade é só para dizer que pagou, né? Mas na verdade os dividendos nada mais é do que as receitas, e essa receita que vai para a mão dos dividendos, ela tem que ser comparada com o dinheiro que eu investi, e fazendo uma divisão eu quero saber se ela está rendendo aquela expectativa que eu tive da empresa. Então é assim, ó. Na verdade, dividendos é quando me dão esse lucro. Bom, eu ganhei 1.000, eu ganhei 100, apliquei 1.000. Nesse ano, quanto é que eu ganhei? Sei lá, 10%. Aí eu pergunto, está dentro da minha expectativa? É isso que eu quero. Então não adianta entregar só aquele dividendo obrigatório. Então, para que faça com que a empresa não haja descontinuidade na distribuição dos dividendos, mas muitas vezes eu não tenho, e digo para vocês o seguinte, em algumas empresas até, para que eu não faça essa descontinuidade, eu tomo dinheiro emprestado para não deixar de pagar os dividendos. Por quê? O deixar de pagar dividendos, há uma descrença muito grande e é possível que eu possa sair eu me desinteresse na empresa. Se for um SA de capital aberto, cujas ações estão sendo negociadas em bolsa, eu começo a me desinteressar e vendê-las. O que não acontece, claro, numa empresa que é de capital fechado ou uma limitada que tem cotas que não é fácil, eu não posso sair com facilidade assim. Bom, aí o que o governo fez? Espera aí. Se você não tem dinheiro e quer manter a sua continuidade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos no seu patrimônio líquido, é o valor que você conseguiu ao longo da sua vida,
que é a diferença entre o que você aplicou menos o que você deve e o que a empresa está. Então, o patrimônio líquido é o valor que ela tem, né? É o lucro apurado ao longo do seu tempo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar em lei um percentual que você pode jogar em cima do seu patrimônio líquido, calcular esse valor, vai lá no seu caixa e paga os seus acionistas ou os seus proprietários. Sim, mas qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você vai considerar essa distribuição de lucro como uma despesas financeiras, você vai diminuir o seu lucro e aí paga menos imposto de renda e você, então, procura atender, mata um coelho, uma cajadada mata 2 coelhos. Você atende os seus investidores e faz com que a empresa tenha condições de respirar ao longo do tempo para poder se recuperar e voltar a pagar dividendos. Então, o que eu fiz assim para diferenciar um do outro? Né? Isso é a filosofia. Resumindo, ambos são para pagar lucro para os donos ou dos investidores na empresa. Ou tendo, que são os dividendos, ou não tendo, buscando lá do seu patrimônio líquido. Mas a hora que você opta por um ou por outro, existem alguns caminhos a ser tomados. Então vamos entender aqui. Juros sobre o capital próprio. Fundamento na indisponibilidade de recursos. É um resumo bem simples para aquilo que eu acabei de falar. Então, quando eu não tenho dinheiro para pagar dividendos, eu não tenho lucro para pagar, eu vou lá e vou lá no meu patrimônio com a taxa prevista em lei e calculo lá um valor, sei lá, 10%, 12%, apuro esse valor e pago. E pago os meus acionistas. Cujo objetivo, o que é? É não dar descontinuidade ao pagamento. Isso pode ter uma repercussão negativa na empresa. Então a diferença desse ponto é que os dividendos, fundamento na existência de resultado positivo, lucro, derivado do sucesso da atividade para a empresa. Então, voltando, dividendos, quando tem lucro eu pago, juros sobre capital eu não tenho, mas eu vou lá, calculo sobre o patrimônio líquido, apuro esse valor e pago para tentar tentar agir da mesma forma como os dividendos. Outra característica dos juros sobre o capital próprio. São considerados despesas dedutíveis do lucro. Onde que eu disse para vocês que a empresa, que o governo, quando criou isso, o objetivo também é ajudar. Então, imagina só, a empresa já não tem dinheiro, ainda tem que pagar, mas o que ela faz? A gente diz assim, é dedutível do lucro o seguinte, toda vez que a minha despesa, toda vez que existe uma despesa, diminui o meu lucro. Só que ao final, logo que eu apurei o lucro, eu tenho que pagar imposto de renda. Isso o governo não percebe. Então ela diz assim, bom, já que você abriu mão da forma de dividendo e está usando os juros sobre capital próprio, à medida que você pagar isso para os seus acionistas, para os seus investidores, nós vamos interpretar como uma despesa financeira. Então você atende o seu investidor e você também alivia o pagamento de imposto para que eu dê condições para você se recuperar. É diferente dos dividendos. Dividendos, depois aqui, não são despesas, não podendo ser deduzidos do lucro. Então elas não são despesas. É quando eu apurei meu lucro, tem meu lucro líquido, eu tenho que pegar aquele meu lucro líquido e vejo. Ou fica na empresa ou distribuo. São coisas diferentes. Certo? Outra característica. Calculados com base no patrimônio líquido e na taxa de juros pagos a longo prazo. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês. O que acontece? O dividendos é calculado com base no lucro. Quer dizer, tem lucro, distribui. Não tem lucro, eu vou lá, na lei, vejo a taxa, geralmente a taxa de juros de longo prazo, vejo essa taxa, calculo em cima do meu patrimônio, vejo o valor e arranjo um jeito de pagar os meus acionistas. Então é uma outra característica.
Outra característica, para o acionista que os recebe, são receitas tributáveis pelo imposto de renda. Então é o seguinte, o imposto de renda, quando você recebe, você já está isento do imposto de renda. Claro, por que eu já estou isento do cálculo do imposto de renda? Porque quando eu apurei meu lucro líquido, eu já paguei imposto de renda. E esse aqui vai ser jogado em despesas financeiras. Eu ainda não paguei imposto de renda. Então, quando eu receber, é descontado na fonte, assim como é o salário. Então, vocês observem que juros sobre capital próprio e dividendos, eles são irmãos. O objetivo fundamental é para atender a distribuição de lucros da empresa, quando tem e quando não tem, para evitar a descontinuidade. Mas cada um, à medida que eu utilizo qualquer um desses caminhos, que posso usar os dois em conjunto, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que registrar desta forma. E isso tem repercussões no DRE e no balanço e no lucro final da empresa. E finalmente aqui, ó, a utilização dos juros do capital próprio, ela não é obrigado a fazer pela empresa. A empresa pode tomar e decidir, olha, eu não vou pagar esse ano, e não vou pagar nenhum outro ano, explicar o porquê. Também pode fazer. Tá? E quando eu não tiver lucro também, eu sou obrigado a utilizar o pagamento dos dividendos obrigatórios, que também geralmente nunca atende à expectativa do lucro que a gente espera. Bom, moral dessa história toda, eu quero dizer para vocês que quando a gente identificar juros sobre capital próprio, aquilo ali nós vamos entender como uma despesa financeira, igualzinho como os juros do capital, como os juros do empréstimo de financiamentos e debêntures, igualzinho, vamos agir da mesma forma, tecnicamente, e para apurar o nosso lucro operacional. Então eu abri um pouquinho, eu me expandi um pouquinho, um pouquinho para explicar para vocês, é importante, eu sempre procuro evitar que seja cansativo, mas é o mínimo que a gente tem que entender para evitar o seguinte, eu tiro e não sei o que eu faço, né? Não sei por que estou fazendo. Então, nós temos que ter o mínimo dessa informação. É claro que vamos interpretar agora como eu estou contando uma história para vocês, e obviamente que quando a gente vai fazer isso com exercícios práticos, acadêmicos e reais, eles vão ficar muito fáceis de ser apurado. Tá certo? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer aqui a minha chamada, eu vou como eu vou fazer aqui só um instantinho. Salvar o nome dos participantes. Tá. Então, eu fiz a chamada e deixa eu ver quem está. Desculpa. Sim. Carolina, professor, você vai fazer 2 chamadas ao longo da aula ou uma só? Não, vou fazer uma só. O que eu disse para vocês é que eu farei esporadicamente. Eu posso fazer no início, no final ou no meio. Tá? Até agora, esse é o nosso 3º encontro, não é isso? E eu fiz praticamente às 11 horas. Mas nem sempre farei às 11 horas. E também disse que, em algum momento, eu também vou utilizar a enquete que eu faço para ver aqueles que estão efetivamente, pelo menos, logados aqui. Porque aquele negócio é o seguinte, às vezes está logado 15, 10, 12, sei lá, e aparecem 3, 4. A gente já conversou sobre isso, né? Mas, respondendo especificamente a tu, vou fazer uma chamada ao longo do período. Sim, por isso fiquei com dúvida, achei que era por enquete. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá, mas por que, Carolina? Por que, Carolina? Agora explica para mim por que essa tua dúvida.
Fiquei curioso. Eu vou fazer geralmente os que estão logados, com horários diferentes, e vou fazer eventualmente alguns por enquete. Tudo bem? Ah, não me dissesse? Não, porque o professor falou que ia ser por enquete hoje mais cedo e agora fez uma diferente. Não, deixa eu te explicar. Eu fiz uma vez aquele da enquete no primeiro dia de aula, para exemplo, mas não considerei. Eu considerei da enquete. Eu considerei o que está logado. Se tu fores lá no Moodle e vai ver que todos aqueles que se logaram, estando ou não presente, eu disse que nessa primeira semana a gente ia dar presente, os que estão logados, obviamente. Né? E que ao longo do tempo eu ia mudar o horário e que depois eu ia eventualmente fazer alguma por enquete. Foi nisso aí. Beleza? Então tá. Vamos jogar um pouquinho mais para frente? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos ver se tem alguma coisa mais prática aqui para a gente tocar. Vamos lá. Então, isso aqui eu só deixei registrado aquilo que eu queria falar e a gente já conversou. Mas eu deixei registrado porque na nossa avaliação eu vou perguntar, mas por que a gente retira isso? Obviamente que eu vou dizer isso aqui, ó. Eu vou dar o conceito para vocês, não é para vocês darem o conceito, vou explicar o porquê que eu retiro. Então, por que a gente retira? Não faz parte da atividade operacional da empresa e não faz parte também da atividade fim da empresa. Tá? Isso a gente já colocou, né? E um item importante, nós estamos retirá-las porque uma das coisas super importantes, que o desempenho não está ligado diretamente a elas. Pode ajudá-los ou pode prejudicá-los, mas que eu tendo ou não tendo, a minha atividade operacional pode ser ruim ou pode ser boa. Por que a contabilidade não retira? É aquilo que a gente já falou para vocês. Ela tem uma visão mais de custo, de imposto de renda. Isso a gente vai ver ao longo do tempo. A hora que a gente tocar nesse ponto, eu vou mostrar para vocês. O caso, porque eu botei aqui o caso, por exemplo, o caso das despesas financeiras. É exatamente isso. A contabilidade coloca como uma atividade operacional com o objetivo de ajudar a empresa no sentido seguinte: no momento em que eu boto como despesa financeira, eu diminuo o meu lucro, pago menos imposto de renda e isso me dá um alento no caixa para que eu, se eu tiver a perigo, não me prejudique mais. Tá? Então, são informações que a gente já comentou e eu deixei ela registrada. Eu acho que essa aqui, porque retirá-las não fazem parte da atividade operacional da empresa, ou seja, não fazem parte da atividade fim da empresa. Eu vou melhorar esse conceito aqui, sabe? Eu vou acrescentar isso aqui lá no slide de vocês, porque eu acho que, por que retirá-las, talvez, tudo bem, ela não faz, mas talvez o mais importante disso aqui é o seguinte, é que o impacto que essas rubricas têm no desempenho operacional, interpretando como desempenho operacional, como um esforço, uma criatividade, para que eu possa atingir um sucesso cada vez melhor. E essas três, existindo ou não existindo, elas não vão influenciar. Eu acho que eu tenho que acrescentar essa informação aqui. Deixa eu anotar aqui, porque eu acho que esse conceito ficou muito evasivo. Tá? Deixa eu melhorar esse conceito aqui. Então, conceito, desempenho operacional, por que retirar? Acho que fica mais claro. A gente conversando, explicando, a gente vê que faz. Tudo bem, não faz parte da atividade fim,
mas também um ponto extremamente importante é dizer o impacto que ela faz no desempenho operacional. Então, aquilo que eu, só para voltar e lembrar para vocês, não quer dizer que eu sendo um abastado, tenho uma fortuna, eu vou ter um bom desempenho operacional. Absolutamente. Ou eu, uma pessoa com dificuldade financeira, não tenho... Professor, está travando bastante, não dá para entender. Não. Tá travando? Então vamos aguardar. Deixa eu diminuir aqui. Tá. De repente é um momento crítico de todo mundo está trabalhando e isso prejudica. De vez em quando dá uns picos assim, mas só para eu não sei aonde que ficou, aonde que falhou, mas eu estava explicando ali que eu vou melhorar esse conceito, por que a gente vai retirar essas 4 rubricas que são, basicamente, as receitas financeiras, as despesas financeiras, a equivalência, o resultado de equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio. Porque, além delas não estarem ligadas à atividade fim da empresa, que está ligada com aquele conceito de operacionalidade, né, que não depende para eu construir, por exemplo, as minhas roupas, isso não depende se eu vou fazê-las melhor ou pior, tendo ou não tendo essas rubricas. É claro que muitas vezes o financiamento que a gente tem, principalmente os financiamentos, os empréstimos, muitas vezes ajudam a eu ter um fôlego melhor para poder concretizar os meus objetivos. Mas eu quero dizer o seguinte, a qualidade e o valor está no potencial da gestão. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá certo? Então eu vou melhorar esse conceito aí, não é só isso aí. Beleza? Então se eu perguntar para vocês por que eu tenho que retirar, então a gente tem que explicar isso aí. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Ok, deixa eu aumentar isso aqui que é importante. Assim, a gente vai mostrando devagar, né, o procedimento que a gente vai tomar. Então, para ajudar, eu fiz aqui um tipo de um plano de contas. Então, muitas vezes no balanço, aparece, ou no DRE, aparece despesas financeiras e receitas financeiras. Mas a contabilidade também permite que ela não coloque claramente as despesas financeiras e receitas financeiras. Elas são colocadas uma diminuindo da outra. E aí elas chamam de resultado financeiro líquido. Ou seja, se as despesas financeiras forem maiores que as receitas, vai aparecer um valor negativo. Por isso que ali que a contabilidade não bota lucro ou prejuízo, ou despesa ou receita. Então, geralmente ela bota como resultado, que na verdade é a diminuição. Então, o que eu quero dizer com isso? É simplesmente fácil. Se eu não encontrar aquelas 4 rubricas, e principalmente despesas e receitas financeiras, elas estarão representadas por essa expressão aqui, ó, resultado financeiro líquido, que a gente já sabe que é um diminuído do outro. Então, a gente já sabe que se tiver negativo, elas são despesas financeiras. Se tiver positivo, são as receitas financeiras. Tá certo? Da mesma forma, resultado financeiro líquido não operacional. Pode acontecer. Despesas não operacionais, em vez de elas aparecerem de forma analítica, elas aparecem com essa rubrica aqui, ó, sintetizada, que é um menos o outro. Então é fácil de identificar. Resultado, a gente vai ver se é positivo ou negativo, e aí está explicando financeiro líquido não operacional, que na verdade é a diminuição de uma pelo outro. E aí as outras duas que eu já apresentei. Então vamos interpretar assim, ó, além daquelas 4 básicas ali, essas outras duas aí, resultado financeiro líquido ou resultado financeiro líquido não operacional, é uma derivação, né? É uma simplificação. Então, quando eu não encontrar explicitamente as despesas e as receitas, elas estão contraídas nessa informação. Mas ela é fácil de dizer. Então, não seriam
mais duas a serem acrescentadas, né? É só para ficar atento que ela pode ser, vamos chamar assim, ó, ela pode ser representada por essa contração aí de informações. Tá? Então, a gente vai ver os exemplos lá. Tem balanços que apresentam receita e despesa, que é tudo bem, outras que apresentam o resultado líquido. E aí, a cada uma dessas informações, existe um procedimento para que a gente possa apurar o nosso desempenho operacional. As outras duas resultados de equivalência aparecem claramente assim, e juros sobre capital próprio também aparece exatamente assim. Bom, vamos continuar mais um pouquinho. Ok, estamos no finalzinho aqui, né? Obviamente que vocês não precisam ver números, não ver nada. Hoje o nosso objetivo é só vocês ficarem assim, irem para casa, que no caso já estou em casa, ou no serviço, é tentar pegar a ideia que a gente precisa ter para apurar o nosso desempenho operacional. Então vamos entender o seguinte, vamos voltar aqui. Então se eu pedir para vocês, olha, essa é uma empresa, vocês têm na mesa de vocês esses três demonstrativos, balanço, DRE e fluxo de caixa, que são os mais importantes, e vocês se interessam, ou é pedido, ou vocês são chamados para apurar o desempenho operacional dessa empresa. Vamos supor, dessa empresa simplificada. Então, primeira coisa, vocês vão pegar o DRE. Então, vamos a receita operacional eu não vou mexer em nada, né? Vou pegar as despesas. Esse ambiente aqui é que eu tenho que ficar atento. Observem que nós vamos tirar aquelas informações o qual a gente estudou até agora. Então, vendas a gente considera como atividade operacional. Administrativas e gerais, sim. Então, eu frisei aqui aquelas em que a gente diz que não é operacional e que não depende diretamente do desempenho. Ah, professor, mas num conjunto de rubricas de empresas reais, tem um monte delas, eu não posso me confundir, eu não posso induzir ao erro? Não. Não, porque o nosso contrato é se comprometer com aquelas 4 informações. As demais vão ficar. É possível que profissionalmente a gente precisa incluir mais algumas. Mas mesmo que eu der para vocês um balanço profissional, um balanço real, nós vamos ter exatamente aquelas informações que nós determinamos, que é o resultado, receitas financeiras, despesas financeiras. Aqui não tem juros sobre o capital, mas se aparecer eu teria que retirar. Ou ter o cuidado de, às vezes, não estar assim como está aqui, ó, receita e despesa, e sim como resultado financeiro líquido. Aí a gente vai ver se é receita ou despesa. Então, nós não temos a possibilidade de erro. O que a gente tem é a possibilidade de aprimorar na vida real, na vida prática. Mas, por enquanto, nós vamos ficar neste básico aqui. Perfeito? Então, olha o que acontece assim. Olha. Então, vamos só entender aonde eu quero chegar. Então, temos o nosso DRE contábil e nós vamos observar que nós vamos criar o nosso DRE gerencial, ou que a gente vai chamar de lucro operacional genuíno. Então, vamos observar. Vamos observar aqui, ó. Pegando o contábil gerencial, olha como isso aqui é só para vocês entenderem, não precisa, a gente vai fazer isso muitos exemplos. Olha como é que ficou. Receita operacional permanece, o custo dos produtos vão permanecer, o resultado bruto não altera. Opa, entramos lá no campo que a gente vai precisar mexer. Despesas operacionais, né? Ou receitas e despesas operacionais. Observem que nós retiramos do DRE contábil, nós retiramos aquelas rubricas. E o que sobrou? Vendas, despesas operacionais administrativas e gerais e honorários da administração. Pronto. Nós retiramos essas rubricas.
Nós retiramos essa rubrica. E aí, depois que eu retirar essa rubrica, e não tendo mais nenhuma daquelas 4 que a gente definiu, a gente determina que meu lucro operacional, esse é o genuíno. E aí eu apuro o valor. Então, se vocês compararem, a gente pudesse ter aqui 2 telas, a gente vê, depois vocês podem olhar com calma, que o resultado operacional genuíno difere do contábil desse que nós estamos apurando. Então a gente vai chamar o lucro operacional genuíno de LO, lucro operacional, extremamente importante. Até vamos botar lucro operacional genuíno, log, que não é do logaritmo. Nós podemos botar ali para frisar. Depois, nós vamos calcular o imposto de renda. O cálculo depois eu vou demonstrar para vocês como é que a gente faz. Vamos entender só aonde que eu quero chegar. Então eu vou montar um DRE gerencial, retiro essas rubricas, apuro meu lucro operacional, calculo meu imposto de renda, depois a gente vai ver como é que a gente calcula o imposto de renda, e aí eu tenho o meu lucro operacional líquido. E é com esse aqui que a gente vai trabalhar. Por que a gente vai trabalhar com o lucro operacional líquido depois do imposto de renda? Porque não existe situação nenhuma daquela em que eu não tenha que pagar imposto de renda. E todo indicador que eu avaliar, eu tenho que tirar o imposto de renda. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês assim, com qual valor vocês trabalham com o salário de vocês? Antes ou depois do imposto de renda? Obviamente, depois do imposto de renda. É aquele que ficou líquido, é aquele que eu posso trabalhar com ele. Aí, para que serve o anterior? O anterior também é importante, para saber como é que vocês estão no mercado. É o que a empresa paga. A empresa, na verdade, paga aquele valor bruto, né, antes do desconto do imposto de renda. Depois ela recolhe para os cofres públicos. Então, ali você sabe, então você ganha 1.000. Tudo bem, mas recebe 800. Tudo bem, tem os impostos e encargos sociais. Então, uma informação é o quanto você vai utilizar efetivamente, vai fazer conta dele. O outro é para você se colocar, que a empresa que também tem essa despesa, se coloca como é que você está no mercado. Né? Então, são informações distintas. Então, mas o que eu vou trabalhar, o que eu vou apurar, vai ser exatamente depois do imposto de renda. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Que nós não podemos simplesmente pegar um DRE contábil, apurar nosso lucro operacional e ficar por isso mesmo. Né? Isso a gente não pode fazer. Então, depois que eu atinjo o meu objetivo, que é apurar o meu lucro operacional genuíno, e principalmente o operacional, eu preciso voltar com as rubricas que eu tirei para completar o DRE, para dizer o seguinte, olha, existe o DRE contábil, existe o gerencial, eu calculei e ambos foram alterados no miolo para eu obter a informação que eu quero, mas eu não alterei os valores. Se vocês observarem lá, pegar o contábil e o gerencial, o lucro líquido é o mesmo. Bom, no nosso próximo encontro, no momento em que eu devolvo, eu tenho alguns procedimentos a fazer, mas isso eu vou contar a história para vocês no final, quando a gente estiver na parte prática. O que interessa? Interessa é o seguinte, que eu peguei o DRE contábil, tirei as rubricas que nós não consideramos operacionais e que não agem diretamente no meu desempenho, dentro da interpretação financeira, apurei meu lucro operacional, depois a gente vai trabalhar com lucro operacional líquido, porque é obrigatório o desconto do imposto de renda e as contribuições sociais. Apurei esse valor, vou trabalhar com esse valor que me interessa, mas eu preciso fechar esse meu DRE gerencial, ou esse DRE ajustado, como eu digo. E o que eu vou fazer? Eu vejo se eu fiz a conta certa, se o lucro líquido contábil bateu com o gerencial. Tendo isso, eu tenho os dois DRE completo e que a gente vai utilizar. Perfeito? Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais para frente. Bom, então nós acabamos. No nosso próximo, então, é o seguinte. Então, esse é o procedimento, veja bem, nós não trabalhamos ainda com conta. Nós vamos trabalhar com conta. E cada vez vai ficando mais fácil de entender. Mas o que interessa hoje? Vamos fazer uma pequena recapitulação. Deixa eu fechar aqui. Uma pequena recapitulação.
Até a minha câmera já saiu. Bom, vamos ver se dá para iniciar. Mas vamos fazer um fechamento aqui, assim, ó, daquilo que a gente vai fazer. Fechando aqui. Fazer um resumo daquilo que a gente sobre desempenho operacional. Então, voltando lá. Alguém poderia me dizer, então, assim, para nós recapitularmos, eu vou fazer em 2 ou 3 passos só para fazer uma recapitulação. Alguém poderia me dizer o que vocês entenderam pelo desempenho? O que é o desempenho? O que eu quero falar com desempenho? Alguém poderia me ajudar ou contribuir com algum conceito próprio do linguajar de vocês? Fala, Daniel. Poderias falar, não fica mais fácil? É uma ação realizada para chegar a determinados fins. É isso aí. Tá certo, Daniel? E essa ação, assim, ó, esse esforço que você faz para ter o melhor produto, etc., eu digo o seguinte, não depende se você buscou financiamento ou não buscou financiamento. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, é claro que muitas vezes você, para mostrar o seu topeiro, diz assim, puxa, se eu tivesse dinheiro, eu era capaz de mostrar o que eu faço. Tudo bem, é porque você não tem caixa. Mas se você tiver caixa, normalmente, você não precisa pegar financiamento para mostrar o que você é possível fazer. É isso que eu quero dizer para vocês. Não tem ligação financeira. Isso, certo? É isso aí mesmo, né? Então, perfeito, é isso aí. É bem isso aí, né? Né? Eu, para mostrar se sou bom, eu não preciso ser rico ou pobre. Eu quero só fazer um parênteses. É claro que muitas vezes eu preciso ter um suporte financeiro para eu mostrar o meu potencial. Mas veja bem, é um suporte. Né? Mas se eu tenho esse suporte mínimo, se a minha empresa está sendo capitalizada, ela não precisa ir buscar dinheiro para dizer, bom, então eu com financiamento mostro que eu sou melhor ou não. Então o que o Daniel falou está perfeito. Não tem. Com a filosofia do desempenho. E o operacional é ligado com aquela atividade fim que eu quero desenvolver. Pronto. Então é isso que eu preciso saber. E como é que eu apuro isso aí? Muito simples. Nós vamos tirar aquelas 4 rubricas que a gente discutiu um pouquinho. Exatamente aquela. Pode ter milhões. A gente vai ver que tem um monte. A princípio, nós vamos tirar aquelas 4. Nós vamos retirá-las, apurar o lucro e depois vamos devolvê-las. E existe um procedimento técnico para fazer isso, para apurar. E depois de a gente apurar, a gente vai ver, vai interpretar aquele resultado ali, para ver se esse desempenho é bom ou ruim da empresa, que eu gostaria de, qualquer pessoa gostaria de saber. Então, embora tenha números, a gente conceito, o que eu quis passar para vocês é esse raciocínio. No nosso próximo encontro agora, a gente vai trabalhar em cima desses. Eu separei para vocês aqui, ó, só para dar uma palhinha, eu separei aqui, que eu chamo de 3 exercícios acadêmicos, ou seja, construídos em laboratórios perfeitos, que são importantes para consolidar o nosso raciocínio. Então, nós vamos, aí sim, aí eu gostaria que todo mundo tivesse essa folhinha aí em mãos, né? Ou quem consegue trabalhar aí com 2, 3 telas, se tiver outra tela, claro que não precisa imprimir, mas quem não tem, eu não tenho outra tela, eu vou imprimir para a gente poder conversar. Então são 3 situações assim, fundamentais para a gente apurar o nosso lucro e que incorporam todos os nossos conceitos. E a gente vai ver como é que na prática, como é que se operacionaliza. Entendido isso no nosso próximo encontro, aí eu vou passar uns exercícios reais e vou dar um tempinho para você e a gente vai calcular.
Beleza? Alguma pergunta? Então a gente fica por aqui hoje. Então, obrigado. Fechou. Daniel, um abraço. Obrigado pela tua intervenção. Muito bem. Obrigada, Maria. Tudo bem? Bom, até quinta-feira, né? Vamos para frente. Dúvidas? Não deixam de perguntar. Um abraço para vocês. Tá bom. Ok. Eu vou tirar aqui a gravação. Aí, plano no OBS, vou parar.